Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Romanos. É o capítulo 4 e esse capítulo é, nossa, muito bom. Fala muito sobre fé, né? Nos explica muito sobre isso. E eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu separei alguns versículos e eu quero conversar com vocês sobre eles, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar orando. Então, papai, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu grande amor com cada um de nós, Pai. Obrigada pela tua proteção, por nos guardar, Senhor, de todo mal. Pai, obrigada, Pai, pela tua palavra que tu deixou para nós, Senhor, como um instrumento, Pai, de transformação, Senhor, para que a gente consiga nos achegar, Senhor, consiga chegar mais perto de Jesus, Pai, mais próximos, mais parecidos com Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, que para isso, Senhor, tu aumente a nossa fé. Aumenta, por favor, a nossa fé, Senhor, e dá um coração como o teu para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá? Começando já ali no versículo 2, eu quero ler com vocês, que ele fala assim. O título desse capítulo é Abraão como exemplo de fé, que está na minha Bíblia, né? E no versículo 2 ele fala assim: se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, Abraão, né? Mas não perante Deus. O 3. Pois as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Então, na época de Jesus, os judeus eles citavam Abraão como um exemplo de justificação por suas obras. Então, Paulo, né, ele sabiamente ele trouxe como Abraão ele foi justificado porque ele creu primeiro. Depois por suas obras. Então, mas primeiro ele creu e por isso ele foi salvo, por isso ele foi justificado. Amém? Então, o próximo versículo é o 4 que fala assim: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Então, né, as nossas obras, elas não são um presente. O nosso presente, o presente que o Senhor nos deu é a salvação. As nossas obras, elas são um direito, né, a nossa herança, né, o nosso galardão. É quando nós, né, para nós reinarmos com Cristo, as nossas obras precisam ser de acordo com a vontade de Deus. Mas para nossa salvação é um presente. Ele nos deu a salvação como um presente, para que a gente não se vanglorie. Assim como Abraão não podia também se vangloriar por isso, nós também, né? Então, no 5. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Então, né, o que eu já comentei. Então, nós somos considerados justos porque nós temos fé em Jesus Cristo. E não por causa das nossas obras. Não porque eu sou boazinha, eu faço melhor, eu faço, né, o que eu faço. Mas sim porque eu creio. Então, vamos lá. Paulo, ele encontrou alguns judeus que não precisavam, que diziam que não precisava crer em Jesus para ser salvo, porque eles já eram filhos de Abraão. Então aqui ele explica bem, né? Porque o próprio Abraão, ele creu, por isso ele foi salvo, e por isso ele foi justificado. Amém? Então Davi, ele também também fala isso lá no Salmo 32, no 1 e 2, ele fala assim, continuando ali no versículo 7, que é o mesmo que o Salmo 32, 1 e 2. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, olha só, Davi, ele sabia muito bem disso, porque ele cometeu alguns pecados, né? Bem fortes, mas ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor e recebeu misericórdia. Amém? Então, né? Aqui nós temos um exemplo bem forte, bem grande aí sobre Davi. Então, vamos lá. No verso, quero ler com vocês o 10, que fala assim: mas como isso aconteceu?
ele foi considerado, isso voltando a falar sobre Abraão, ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ter sido circuncidado. Então, Abraão, ele recebeu a promessa antes de ter sido circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então, olha só, né? A circuncisão era um sinal exterior da promessa de Deus, né? Da justiça de Deus. Então, no 13, fala assim: a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Então, não houve uma condição prévia, né? Você obedece, então você merece receber a promessa, né? Se fizer por merecer, você vai receber a promessa. Não, ele recebeu a promessa porque ele teve fé. Amém? Então, qual foi a promessa, né? De uma descendência numerosa, de que todos os povos da terra seriam abençoados por causa dele, né? De Canaã, a terra prometida, e de que receberia a terra por herança, né? Então, claro, algumas a gente vai ter a completude dessa promessa somente quando Cristo voltar, aí a segunda volta, mas, né, algumas a gente já vê, né, quão numerosa são as pessoas que tem na terra, né, são a descendência, todos somos descendentes de Abraão, amém? Então, lendo com vocês lá no versículo 15, fala assim: pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar, né? Como a gente falou no capítulo anterior, né? A lei, ela traz ira, porque ela mostra o pecado, ela revela o pecado, amém? Continuando, né? O 16 fala assim: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, alcance a todos. Porque o Pai não quer perder nenhum, mas Ele quer todos, né? Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como que teve Abraão. E continuando no 17, fala assim, na parte B: isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então, olha só o poder do nosso Deus, né? Ele trouxe Cristo de volta à vida dos mortos e ele cria coisas novas do nada. Esse é o nosso soberano, né? Criador sobre todas as coisas, amém? Então, continuando, lá no verso 21, ele fala um pouquinho sobre Abraão, né? Que Abraão já era um senhor, Sara também já era uma senhora, mas mesmo assim ele não deixou de crer, né? Ele fortaleceu a sua fé no Senhor. Então, ali no 21 fala, né? Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então, né, que nós também tenhamos essa convicção de que sim, Deus é poderoso e vai cumprir tudo o que Ele prometeu, né? Tudo que Ele falou para ti, tudo que, né, está escrito na palavra, tudo Ele vai cumprir. Ele é poderoso o suficiente para isso, amém? Continuando no 22 fala, né? Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Então, olha só, quando o Senhor ele nos abençoa, a bênção não é só para nós. A bênção é para todos que estão ao nosso redor, certo? Então, assim como ele fez com Abraão, não foi só para benefício de Abraão, mas toda a sua descendência. Olha só a promessa, a visão do Senhor, a grandiosidade da promessa. Então não era só para aquela pessoa, não era só para Abraão e Sara ali, mas era para toda a sua descendência. Então é assim conosco também.
O Senhor não abençoa só nós para nós retermos a bênção para nós, ficar só nós, os nossos aqui, né? Não, mas é para abençoar toda a nossa geração. É para abençoar todo o ambiente onde vivemos, é toda a nossa comunidade. Amém? Então a gente precisa, né, alargar aí a nossa mente, os nossos pensamentos e não pensar somente em nós, mas pensar em todo, né, em todo o povo do Senhor, porque Ele quer abençoar todos e não só uma pessoa. Amém? Continuando, né? No 24, que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Então, né? Só fortalecendo, né? Sim, é para nós abençoar também. Ele abençoa Abraão, mas por meio dele abençoa todos nós, né? No 25, ele foi entregue à morte, Jesus foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, olha só, por meio de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Por meio de Jesus, nós podemos nos achegar ao Senhor novamente, né, com ousadia, como um pai, né? Então, quantos benefícios aí Jesus conquistou para nós, amém? Então, que hoje nós tenhamos esse entendimento de que sim, eu preciso crer, a minha fé, né? Tudo é possível ao que crê. Então, que eu creia, né? Que o Senhor aumente a minha fé cada dia mais para que eu tenha esse entendimento, essa clareza no meu coração da minha salvação. Eu tenho essa clareza de que o Senhor, Ele me abençoou já por meio de Abraão, né? Por meio de Jesus, Ele fez uma nova aliança. Então, olha só quanta coisa boa, né? A gente está aprendendo aí, aprendeu hoje. Amém? Então, só quero finalizar agradecendo ao Senhor, papai, obrigada pela tua palavra. E pai, aumenta a nossa fé, por favor, continua a aumentar a nossa fé todos os dias, para que a gente tenha esse claro isso, esse entendimento, claro isso em nossa mente, em nosso coração e nosso espírito. Amém? Então, glória a Deus, obrigada a todos que ficaram até aqui. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!